Já vamos analisar essa situação então com os nossos comentaristas, Alan Gani, Bruno Musa, Fábio Piperno, obrigado pela participação hoje. Zé Maria Trindade já está conosco em Brasília também. Ô Bruno Musa, a gente comentava aqui o quanto há necessidade de convicção ao conversar com o presidente Donald Trump, porque ele te encara nos olhos com aquela cara muito fechada e há necessidade dos outros líderes passarem também as suas mensagens e as suas vontades de apoio a Volodymyr Zelensky num conflito que já houve inúmeras tentativas de resolução e que não se chegou a um caminho até aqui. Como é que você avalia a conversa de hoje, que tem a participação de importantes lideranças também da União Europeia? Bem-vindo. Muito boa tarde, obrigado. Bom, boa semana para todo mundo. Realmente, mais uma reunião extremamente importante. A gente estava falando aqui enquanto passava ao vivo que eu não gostaria de ser um opositor dele, não. Ter que negociar com ele, olha, realmente, goste do Trump ou não, a situação não é simples. Veja que ele consegue impor as cartas à mesa. Claro, ele tem os Estados Unidos ali por trás, a máquina americana, que não é de se desconsiderar. Pelo contrário, a economia disparada mais forte do mundo. Mas eu acho que esse jogo, ele é carregado de diversas peças importantes aqui que a gente tem que mencionar. Não é só porque estava aqui com líderes europeus, mas no geral, veja, quem pode substituir a China com mão de obra barata, ou relativamente barata, no mundo? A Índia. Por que a Índia estava sendo punida? Porque comprou petróleo da Rússia, com quem ele se encontrou na semana passada. Será que não tem aí um acordo geopolítico que começa a enfraquecer a China, onde do outro lado do mundo a Rússia passa a ter uma voz mais forte do que a China, liberando a Índia para comprar o petróleo russo, a Rússia deixando de apoiar regimes autoritários aqui na América Latina e o jogo começa a se reescrever a favor de Donald Trump, impondo as suas cartas aqui na região e diminuindo a importância da China? E onde entra a Europa nesse meio? Como nós falamos com o Fabrício aqui na semana passada, eles vêm perdendo importância e todos os partidos mais à direita vêm liderando nos principais países europeus. Eu acho que o mundo se prepara para uma nova reconfiguração. Ô Fábio Piperno, essa reunião acontece logo depois de novos ataques russos ao território ucraniano. Conseguir um cessar-fogo seria uma vitória importantíssima para Donald Trump, ao mesmo tempo em que levaria a uma necessidade enorme de concessão de um dos interessados, Volodymyr Zelensky, porque além de permitir que os territórios continuem agora com a Rússia, já que são habitados e foram invadidos ao longo dos últimos anos, também não poderia entrar na OTAN, que era uma vontade de parte da população ucraniana e também do atual presidente. Como é que você avalia as cartas que estão na mesa e a possibilidade de solução com elas? Evandro, a gente tem que ser realista. Por enquanto, tudo que aconteceu foi uma grande peça de relações públicas, ponto. Quer dizer, houve um encontro na quinta-feira e esse de hoje. O que aconteceu depois da quinta-feira? A Rússia continuou bombardeando a Ucrânia. Ou seja, conversaram, foram extremamente gentis. Analistas muito experientes do mundo todo destacaram que no encontro da quinta-feira o grande beneficiado foi o ditador Putin, até porque ele apareceu até de uma forma mais simpática para o Ocidente. Os Estados Unidos estenderam um tapete vermelho para ele e, por enquanto, ele não fez nenhuma concessão. Muito pelo contrário. O que o presidente Trump e os líderes europeus conversam e negociam hoje, certamente o quanto vai haver de concessão para a Rússia. A Crimeia, ao que tudo indica, já é uma carta perdida. Os outros territórios lá do Donbas, possivelmente, a Rússia muito provavelmente vai acabar levando uma parte. Agora, hoje, nesse encontro, para mim, o que foi de mais relevante foi a mensagem sutil que o presidente Macron passou, porque todo mundo foi lá, discursou, agradeceu e tal, e o presidente Macron fez questão de dizer uma coisa: as reuniões elas têm que ser quadrilaterais, ou seja, a Europa não pode ser excluída, porque a Europa vinha sendo deixada de lado. Então, também não há acordo de paz sem que ocorra a anuência europeia. Fala, Gani. Olha só, quem tem condições reais de terminar essa guerra é o próprio Donald Trump. De que maneira? Basta parar de fornecer armamentos para a Ucrânia nessa guerra por procuração. No seu íntimo, eu acredito que o Donald Trump, ele já deu sinais disso, ele quer esta solução. Então, por que ele não faz? Tanto é que ele foi se reunir com o Putin
sem a presença do Zelensky. Por que ele chama para a reunião os europeus? Por que ele chama o próprio Zelensky? Ele não quer sair de uma maneira unilateral dessa guerra, e quando eu digo sair, parar de fornecer armamentos, a Ucrânia não tem a menor condição de brigar com a Rússia sozinha. Primeiro, porque isso demonstraria fraqueza por parte dos Estados Unidos. E ele precisa dar uma resposta, principalmente para a burocracia em Washington, principalmente para os neocons que querem a continuidade dessa guerra. Segundo ponto é que lá atrás, na primeira semana de guerra, o Zelensky procurou o Putin para um acordo e o Putin iria receber. Só que antes disso, o Zelensky ligou para o Biden, ligou para a administração em Washington. E o Washington disse o seguinte, Evandro, não aceite nenhum acordo, não converse com o Putin, lutem e a gente vai fornecer armamentos. Foi exatamente o que aconteceu. Agora, uma retirada norte-americana seria um sinal de traição. Peraí, vocês mesmos incentivaram a gente a lutar, vocês mesmos nos forneceram financiamento, armamento, e agora vocês, de uma maneira unilateral, saem dessa guerra. Então, o Trump tenta colocar, esses atores juntamente com ele ali na mesa de negociação, mas como o Piperno falou, é um grande teatro. Quem vai decidir mesmo vai ser o próprio Trump e o próprio Putin. E por que o Putin não vai ceder? Porque ele está em posição de vantagem. Quem está ganhando e ganhando de lavada essa guerra é a Rússia. Concorda, Zé Maria Trindade? É uma reunião para ficar na história, né? Esse quadro, ele vai permanecer ali como uma nova maneira de negociar e um caminho novo. É uma grande novidade, não só nessa guerra, mas para a definição de conflitos futuros, né? Todos vão entender de que mesmo um conflito considerado regional, ele pode se tornar internacional e com interesses de vários países, né? Veja bem que nessa mesa tem representantes de vários setores, ou seja, o que seria, eu nem gosto muito de chamar isso uma guerra, é uma invasão, né? Que na cabeça do Putin lá uma invasão tranquila. Ele invadiria, no mesmo dia criaria lá na Ucrânia um governo pró-Rússia e estava tudo resolvido. E não, foram 3 anos de guerra e o envolvimento de vários países, inclusive dos Estados Unidos. É claro que é, sim, uma grande peça de relações públicas e é claro que é, sim, uma grande peça de mostrar como hoje o mundo está diferente e como as relações mudaram. Não são mais os organismos internacionais que fazem aquelas reuniões demoradas e que elaboram cartas e que não servem para nada. Agora não, são os próprios atores, os presidentes que sentam frente a frente e discutem uma situação que uma guerra se transforma em algo comum para todos os países. O mundo está interligado demais, muito mesmo. O final dessa história é a Rússia entendendo de que dessa vez passa, mas se continuar invadindo e recriando a União Soviética, que talvez seja o grande sonho do Putin, de recriar a União Soviética. Ele já falou em outras oportunidades que considerou um erro fatal essa divisão da União Soviética, né? E na ideia dele ele poderia reintegrar os países, mas olha, isso é impossível, isso está demonstrado nessa mesa. Portanto, uma reunião muito importante e demonstra um quadro novo de preocupação até para conflitos regionais. Agora, sobre o Putin e Estados Unidos, a impressão que eu tenho é que ele divide. Estados Unidos, antes dele, não existe. Então, essa promessa de apoio foi lá atrás, ele nem se lembra disso. A América agora é ele e pronto.